Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão nos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Neste momento está a haver muitos crismas, cerimónias da confirmação, e eu estou a preparar vários grupos. E desde há uns anos que gosto particularmente de falar dos dons do Espírito Santo. Talvez hoje até possamos fazer a nossa oração olhando para eles e não nos desviamos daquilo que o Senhor nos diz hoje na missa, no Evangelho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho. Por um lado, ele dará testemunho de mim, de Jesus, e nós daremos testemunho de Nosso Senhor, uma vez recebido esse testemunho no nosso coração. Eu pensava que isto tem a ver com o dom do entendimento. Permite-nos compreender este dom, as coisas de Deus, compreender quem é Jesus. E podemos hoje rezar com isto e olhar para Nosso Senhor, até no fundo do nosso coração. Quem é Jesus para ti? O dom do Espírito Santo permite-nos como que compreender com o coração, diria. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus, é verdade, mas eu acredito profundamente. O meu coração acredita, adere a esta verdade. Eu sei com a inteligência, mas a minha alma, o meu ser, isto manifesta-se na minha vida? Trata-se de um entendimento mais profundo, quase que se torna vida, quase como que uma certeza, uma espécie de evidência no coração, que nos permite, claro, falar com Jesus, escutá-lo, segui-lo. O Espírito Santo dará testemunho de mim, diz-nos Nosso Senhor. É sentir esta ação do Espírito Santo no nosso coração, a propósito de tudo o que foi revelado, de toda a verdade de Deus. E, em concreto, de Nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é o centro desta salvação. Portanto, chave, absolutamente chave. E então vós dareis testemunho. Uma vez assim, com esta certeza no coração, claro, o testemunho nasce com um selo de garantia. Quando se tem o dom do entendimento, quando na nossa vida se experimenta, se vive esta presença de Jesus, quando tudo o que Ele fez, as suas obras, as suas palavras, que lemos no Evangelho, que nos transmitiram, encaixam no puzzle da redenção, claro, então eu falo disto. Por um lado, isto alimenta a minha vida, isto dá sentido à minha vida, isto leva-me para a eternidade, como é óbvio, e orienta tudo. E eu tenho de falar disto. Como aconteceu com os apóstolos, com os discípulos de Emaús em concreto, é tão chamativo. Foram vendo como tudo fazia sentido e que estava já anunciado há tanto tempo pelos profetas, há tanto tempo, e nas Escrituras, coisas que eles já tinham lido e que de repente agora associavam a Jesus que eles já tinham ouvido, com quem tinham convivido. Agora sim entendiam, agora sim conseguiam ligar um com o outro, e à luz de algo tão dramático como a cruz e a paixão do Senhor e toda aquela coisa que os tinha feito sofrer tanto. Quando a figura de Jesus faz sentido no meu coração, isso nota-se na minha vida, nas decisões que tomo, na forma como vivo, na forma como olho para a vida em si. E é normal que, claro, queira partilhar tudo isso, o fruto deste dom, que no fundo se manifesta em alegria, em paz,
num amor especial, numa paciência, numa bondade, em tudo, todos esses frutos do Espírito Santo manifestam-se, fruto deste dom do entendimento e de todos os outros dons, como é óbvio. Vós também dareis testemunho. Pensava em algum exemplo concreto e não precisei de ir longe. Aliás, foi a própria primeira leitura desta missa que nos narra, por um lado, o zelo de Paulo e de Barnabé, como insistem e precisam de falar, querem falar, e como encontram umas mulheres junto de um rio e lhes falam de Jesus. E que nos diz os Atos dos Apóstolos que uma mulher, uma delas, chamada Lídia, os escutava com atenção. Era negociante de púrpura e adorava o verdadeiro Deus. E o Espírito Santo, nós percebemos, até na narração, percebe-se que está a trabalhar a sua alma. Ela percebe que aquela mensagem é verdadeira. Percebe-o com o coração, escuta com atenção, com sede. Ela está ali presa daquelas palavras porque está a encontrar aquilo que anda à procura, aquilo que intuiu, aquilo que persegue há tanto tempo. Percebe que aquelas palavras vêm de Deus, que Paulo e Barnabé lhes falam daquele Deus que ela ama, que ela encontra no seu coração, com o qual ela fala e que anda à procura. E deixa que o Senhor lhe abra por completo o coração, como diz o texto. E acredita em Jesus. E, sucintamente, diz-nos o texto que ela é batizada. Talvez a primeira da Europa. Durante anos, os dons do Espírito Santo pareciam algo muito teórico, muito abstrato. Tinha dificuldade em... Não me parecia qual é que era a utilidade disto, parecia-me só uma coisa de eruditos. E não percebia como é que se podia beneficiar alguém a falar disto. Agora não. Porque comecei a olhar para cada um dos dons e a tentar aplicá-lo a casos concretos. E parece-me ver o Espírito Santo a atuar. E então é extraordinariamente motivante. É bonito. É de facto entusiasmante. Aquela mulher adorava o verdadeiro Deus. Aqui parece estar subjacente o dom da piedade. O dom de se saber amada. Se adorava o verdadeiro Deus, sabia que esse Deus, ou seja, intuía no seu coração, algo no seu coração lhe dizia que Deus é amor e que ela era amada, que ela era filha de Deus. Sem o saber mesmo, sentia-se filha de Deus. E o dom da sabedoria, que nos permite responder às perguntas fundamentais da existência. Porque é que existo? De onde é que venho? Para onde é que vou? Alguém que saiba responder com verdade a estas perguntas é alguém que está no caminho da felicidade. E creio que se adorava o verdadeiro Deus, percebia um bocadinho, saberia responder a algumas destas perguntas. Ela insiste para que eles fiquem na sua casa, ou quase como que obriga-os, utilizam esse termo, obriga-os a ficar nessa casa. E depois nós agora imaginamos tudo o que vai acontecer. Pensava nos conselhos que dão os pais aos filhos. Há uns anos alguém falava de uns amigos que sabiam muito sobre Deus, porque liam as biografias dos santos. Eles têm imensas histórias, imensas coisas. Era a minha irmã, estava muito contente com isso. Foi um argumento que me fez ir procurar. Estava a preparar-me para o sacerdócio e comecei a ler uma e depois outra e depois outra. Mas uma das coisas que mais me entusiasma nas biografias dos santos é como que a pré-história dessa santidade, ou seja, a infância, os conselhos dos pais. E aqui olhar para Lídia, pensava na sua família, como ela aderiu ao Espírito Santo e depois dá testemunho de Jesus. Primeiro conhece-o através das palavras de Paulo e de Barnabé e depois dá testemunho dele. E pensava, no conselho que São José Maria recebeu do seu pai. Um conselho impregnado dos dons do Espírito Santo, porque o pai, São José Maria, o jovem José Maria, diz ao pai que quer ser sacerdote. Ele intui, percebe logo que assim vai perder o seu apelido. Era o único filho que ele tinha.
no entanto, com uma fortaleza enorme e com uma piedade tão grande, porque se sabia filho de Deus, com o dom da ciência também, porque, sim, o nome é importante, mas há coisas mais importantes do que essas. Ele vê-se que lhe custou, mas diz, não me oporei. Não me oporei. E dá-lhe conselhos, o dom do conselho, conselhos tão sobrenaturais. Diz-lhe aquilo que ele sabe, alerta-o para pôr os pés na terra e que a vida de um sacerdote pode ser dura, pode não ter um amor, pode haver alguma solidão. Era a experiência que ele tinha e precisa de o dizer e por isso dilo. E foi muito importante para o jovem José Maria receber esse conselho. E depois diz-lhe, vou-te apresentar a um sacerdote amigo meu para que te aconselhe. Foi tão importante este conselho, foi tão sobrenatural. E já está na hora, poderia falar de mais dons, porque se vê que no meio daquilo tudo, todo o Espírito Santo está a atuar num e no outro, no Pai e no Filho. E é tão importante, é tão bonito ver toda esta ação de Deus. Deus que é amor, Deus em nós. Como dizia Francisco Marto, São Francisco o Pastorinho. Enfim, já passa da hora, insisto, vamos olhar para Nossa Senhora, vamos pedir que saibamos também abrir o coração, aderir como Lídia, abrir o coração e receber o Espírito Santo e deixar-nos conduzir pelo nosso Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.